Cadê esse povo? Boa tarde. São exatamente 3 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Quem for chegando já vai dando um oi, beleza? Aguardar aqui o nosso Insta avisar a galera. Bom, bora colocar uma musiquinha enquanto isso, né? Deixa eu ver, hoje vai de... Vou começar um rap aqui, bora lá. Cadê? Pode ser esse aqui, bora ver como é que é esse. Esse aqui é o propaganda. Aí, pronto. Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui pra galera ir chegando. Aham. Aí, o professor já chegou. Professor Léo Matos, hoje nosso convidado especial. Gente, vou falar aqui um pouquinho sobre a nossa agenda aqui de lives. Toda segunda e quarta-feira, já eu chamo aí, professor. Toda segunda e quarta-feira nós temos aqui a nossa live Cansei de Estudar. Esse é o nosso tema geral, né? Pra galera aí que estiver meio cansada, tiver a fim de fazer qualquer outra coisa sem ser estudar. Então é mais voltado para os estudantes mesmo, né? Segunda e quarta-feira, então, 3 horas da tarde. Segunda e quarta também, só que 8 horas da noite, estou fazendo as lives aí com educadores, né? Com quem trabalha na área da educação, professores, né? E educadores em geral, tá bom? Falando sobre inovação. E aí, nas terças e quintas, 8 horas da noite, estamos falando para as famílias, especialmente para as famílias, né? Falando como é que elas podem fazer um melhor acompanhamento aí com as suas crianças, adolescentes, tá joia? Então esse é o nosso bate-papo agora. Professor Léo já tá aqui na área. Bora lá. Deixa eu só acenar aqui. Eita, Fel, já andou aparecendo mais gente. Professor Léo. Opa, já chega aí, já chega junto. Deixa eu ir acenando aqui pra galera que já andou aparecendo também. Tomás, Maicon. Jesus de Vasco, grande. Maravilha. Vamos lá, gente. Hoje eu vou querer muito a interação da galera. Quem for chegando aí, grande Matheus. Belezinha. BV Educação. Maravilha. Aqui o Léo tá chegando. Paulo Marinho, belezinha. Valeu, Paulo, por estar aqui. Espero que a live esteja chegando aí pra galera. Apesar da conexão, né? Não, acho que tá legal aqui. Se estiver boa, o pessoal já avisa aí pra gente, beleza? Vamos lá tentar de novo aqui. Racionais. Será que agora vai? Agora vai, belezinha. Ô, Léo, seja bem-vindo e obrigado pelo convite. Pô, cara, é um prazer. A gente, infelizmente, foi um contato presencial muito rápido, né? E logo de cara já veio aí a paulada do coronavírus, a suspensão das aulas. Mas aí estamos aí sempre que pode, né? A gente está nessas videoconferências, videochamadas por aí. Gente, deixa eu apresentar um pouquinho, antes do professor Léo falar mais sobre o que ele faz, né? A gente se conheceu, então foi lá no SED 8 do Gama, né? A escola SED 8 do Gama.
do projeto MTI, né, Ensino Médio em Tempo Integral, para, né, para a galera ali do primeiro ano. Bom, essa é a galera que eu tenho que trabalhar. Não sei se é a mesma galerinha do professor Léo. E foi lá que a gente se conheceu, né? Infelizmente tivemos poucos contatos ali assim que eu cheguei, né? Logo de cara, não demorou muito não, já foram suspensas as aulas. Mas aí, professor, e a gente tem se visto muito aí, né? Nesse nesse ensino mediado por tecnologias, né? A gente está aí trocando bate-papo ali, uma conversa sempre pelo WhatsApp, né? Falando sobre os trabalhos, né? As videoaulas, professor gravando videoaula direto, né? Mas fala aí, professor, um pouquinho mais sobre os seus trabalhos atuais. Aliás, antes de começar para os trabalhos atuais, né? Como é que foi sua trajetória? Fala um pouquinho mais de você antes de se tornar professor e depois sim você fala como é que está a sua vida de professor agora. Tá certo, Léo. Primeiro, vocês estão me vendo e ouvindo porque a conexão caiu na hora que eu pedi para solicitar a entrada aí. Então, daqui a pouquinho ela deve estabilizar um pouco mais. Se eu cair, não se preocupe que eu volto, viu? Cuidado aí. Para cuidado para a gente não cair à toa. Então é o seguinte, eu me apresentando, sou xará do Léo também, né? Somos Leonardos, né, Leonardo? É até legal a gente poder falar assim, né? Bom, eu comecei a minha trajetória como professor tem muito tempo. Na verdade, eu até brinco dizendo que eu acho que foi a profissão de professor que me escolheu. Porque a minha mãe, ela é da Secretaria de Educação desde que eu sou muito criança. Então, o ambiente escolar sempre foi para mim um ambiente muito familiar, né? Então, primeiro, a minha mãe trabalhava na escola que eu estudava, então ela começou preparando lanche na escola, depois ela foi trabalhar na secretaria, readaptada. E eu lembro que no final do ano, sempre na época que eu era criança, ainda era a época do mimeógrafo, né? Então, para quem não sabe o que é um mimeógrafo, é um aparelho assim que, como não tinha Xerox, né? Hoje é chique, Xerox, né? Tem as impressões aí, inclusive impressoras a laser. Mas antigamente os professores escreviam em stencil, né? E usavam o álcool para poder rodar as provas, rodar as atividades e Tem tudo. pouco tempo isso, viu? Tem pouco tempo. Bem pouco tempo, né, Léo? Assim, é nessas horas que a gente entrega a idade e não fala muito, assim, né? Só deixa passar em Foi, branco. mas foi recente isso. Foi recente, bem recente. E aí nessa brincadeira, no final do ano sempre sobrava muita prova que ia pro lixo, coisa. Então eu ficava brincando com isso. Pegava giz, brincava de dar aula atrás da porta. Então era brincadeira que eu gostava de dar aula. E aí na sequência disso, já no ensino médio, quando eu estava ali no primeiro ano do ensino médio, a minha primeira experiência com pessoas foi na igreja, catequese. Então eu fiz curso de catequista. Então eu nem imaginava, nem tinha noção que nesses cursos a gente aprende muito de pedagogia, porque a gente aprende a lidar com pessoas, a interagir com pessoas, e eu não sabia que eu estava aprendendo, né? Como ser professor e técnicas, e assim eu comecei a minha vida. Quando eu completei ali uns 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar com informática. Então eu fui professor de informática, foi a minha primeira profissão praticamente. Então fui formador, instrutor, eu formei mais de 2.000 pessoas em Brasília. Trabalhei em escolas conhecidas aqui que hoje nem existem mais, como a Sarmento, que foi a primeira grande escola que trouxe. Fui professor de datilografia, Léo, você acredita nisso? Ah, é? Poxa, Dei mas aula ainda tudo isso é uma coisa muito recente, né, na verdade. É porque a tecnologia mudou muito muito, rápido, mas isso aí, a muito, datilografia, foi né, ontem, era assim, na verdade, foi ontem. exigida há poucos anos atrás, ainda era exigida a E eu datilografia. brinco falando que eu falei assim, gente, eu dei aula de datilografia, quem olha na cara não acredita. Mas aí foi isso, eu trabalhei a minha primeira parte como professor de informática. Eu sempre gostei de língua, sempre me dei muito bem com português, com inglês, com história, eu adorava tudo isso. E eu ficava me perguntando o que, que eu ia fazer, né, no nível superior. Eu terminei o ensino médio com 17 anos, mas trabalhava muito, dando muita aula, eu não conseguia fazer faculdade. E quando eu decidi o curso, eu ficava assim, meu Deus, eu vou fazer história ou vou fazer língua portuguesa ou vou fazer inglês? Porque eu sempre amei as humanas eram o meu xodó na época de estudante, né? E aí, quando eu raciocinei bem, eu pensei, falei, eu vou escolher um curso que eu possa fazer tudo isso ao mesmo tempo.
Então fui para a Universidade Católica e eu comecei a fazer letras português e inglês. Então eu me formei nas duas graduações. Só que literatura e história são amantes, né? Então não tem como estudar literatura sem estudar história. Então uma boa parte do curso nós estudamos os períodos históricos, os contextos. Então me encontrei. E aí eu tô nessa área já me formei em 2009, desde 2009 trabalhando como professor. Hoje na Secretaria de Educação, né, com você lá no SED 8 e também no Colégio Santo Antônio, lá na Asa Sul. Eu trabalho também na rede privada. Inclusive mando um beijo para os meus colegas e meus alunos lá do Santo Antônio. Isso, a gente provavelmente vai deixar isso aqui gravado, se tudo der certo. Aí a gente divulga mais pra galera depois. É engraçado porque a gente sempre está conversando, eu sempre faço as perguntas, né? Como é que você começou na área da educação? E é unânime essa experiência de dar, sei lá, aula particular, reforço, ajudar os colegas da sala, né? Então, e você também, né, sempre gostou muito de humanas. É, Massa. no meu caso, quando eu ficava na escola, eu sempre era aquele, precisa passar dever no quadro, chama o Léo. Ah, pode ajudar com a chamada, chama o Léo. Vamos fazer trabalho em grupo, quero fazer com ele, porque realmente eu gostava muito. O lugar da escola sempre foi um lugar muito acolhedor para mim, embora com as dificuldades que nós tínhamos na rede pública, que era bem diferente da escola pública de hoje, né? Assim, nós vivemos uma outra época nessa escola. E hoje, graças a Deus, como professor, eu observo como já melhorou, quantos recursos a mais nós temos, quantas perspectivas novas se tem também. É bem bacana, né? Massa. Fala um pouquinho mais dos seus trabalhos atuais. Então, hoje você está no SED 8 do Gama, né, no MTI. Fala um pouquinho mais sobre o projeto e também lá na rede privada, né? Também eu acho que você andou. Ah, tá. Fala um pouquinho sobre a sua experiência na TV Justiça. Como é que tem sido aí sua correria nesse dia a dia aí? Pois é, tem sido um desafio, né? Eu sempre gostei, na verdade, como eu te falei, até pela minha própria experiência da tecnologia, ela não é algo tão novo assim para mim. Eu já trazia isso para as minhas aulas, gostava muito de fazer curta-metragem, ou então propunha atividades para os meus alunos. Sempre eu gosto de botar eles no fogo, eles ficam revoltados comigo, porque assim, Leonardo, você inventa muita moda. Eu sempre sou desses que inventa moda de verdade. Mas eu, nos últimos anos, tinha trabalhado apenas na rede privada, né, no Colégio Santo Antônio. Eu completo 5 anos de trabalho lá no dia do meu aniversário, inclusive, né? Tá quase chegando em agosto. Completo meu 5º ano na escola. E eu sou professor do ensino médio. Na verdade, eu trabalho com o ensino médio até o 3º ano, né? Ou seja, eu pego o final do Fundamental 2 até a preparação para o vestibular, para o PAS e Enem. Então eu trabalho com esses conteúdos já há alguns anos, então sempre o preparatório para o Enem exige aulas aos sábados, o preparatório para o PAS também, a gente se prepara dessa forma. E esse ano eu já tinha feito concurso para secretária de educação em outros anos, mas aí acabava chocando, né? Porque professor é aquele bicho doido, né? A gente acha que não, já deu de estudar, tá ótimo de estudar, e eu, maluco da cabeça, na verdade, eu nunca parei de estudar, eu sempre gostei muito de estudar. Então, em 2014, 2013 para 2014, eu comecei a fazer uma pós-graduação pela Faculdade de Psicologia da UNB, na área de Educação e Direitos Humanos. Tomei gosto pela UNB porque eu não achei que seria capaz nunca de um dia estudar na UNB, né? Aquela coisa daquele medo da escola pública que fica na gente, assim, de não fazer vestibular porque achar que não dá conta. E eu fiz o processo seletivo, passei, fiz a especialização, foi maravilhosa. E aí me animei a fazer uma segunda graduação, que na verdade é a terceira, né? Porque eu tenho português e inglês. E aí eu fiz Aham. vestibular para pedagogia. Então hoje eu sou estudante de pedagogia da UNB, estou nos 2 últimos semestres, né? Era para terminar esse ano, a gente não sabe como vai ser aí a questão do calendário com essa pandemia, né? Com a interrupção das aulas. Mas com isso eu acabei protelando um pouco a minha ida para a rede pública, mas esse ano eu falei, não, eu preciso devolver isso, né? De certa forma, a gente sabe que é muito diferente o ensino privado do ensino público e você ter a possibilidade de oferecer para a escola pública
não só conteúdos, mas aquilo que você aprendeu durante os anos, qualidade mesmo, né, de levar de fato uma perspectiva mais pro, ei, você é capaz, ei, você pode se preparar, ei, as vagas que estão lá também são para vocês, não desanimem, estamos aqui para isso, é muito rico. Para mim tá sendo uma experiência bastante fundamental na minha formação, é outra coisa, assim, é uma experiência muito rica. Assim, o contato com os alunos do SED 8 é de muita gratidão, é de muita alegria, sabe? Assim, a gente sente que é ouvido mesmo. Isso é muito especial para mim como professor. Então hoje os desafios vieram, né? TV Justiça, fomos lá para a TV, né? Tentar alguma alternativa para os alunos aí no meio dessa pandemia. Fomos lá na linha de frente, né? Porque ninguém imaginava o que fazer, ninguém sabia o que fazer, ninguém tinha muito referencial. E que bom que deu certo, que outros colegas já foram, já com mais estrutura e tudo, e está funcionando, graças a Deus. Maravilha. Você estava falando então nessa parte da criatividade, né? Sempre tem uma invenção, sempre tem uma coisa diferente. E realmente a gente sente muito esse seu perfil. E isso é. E outra coisa também, maravilha, é esse propósito, né? De você estar ali na rede pública, porque você tem um propósito mesmo, assim, não é? Né? Não caiu ali de paraquedas e tal. Nada contra quem faz o concurso, porque realmente vê uma oportunidade ali, mas você veio, né, com esse propósito mesmo, né, de retornar para a sociedade, né, de ajudar esses jovens que estão meio perdidos, às vezes, né, às vezes tem um ou outro meio perdido. Maravilha. Bom, bora lá. Hoje o nosso propósito aqui, né, sempre nas segundas e quartas é trazer esse bate-papo aqui, que é mais voltado para os estudantes, né, às 3 horas. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre conselhos aí, de repente, para os estudantes. A gente pode falar de qualquer coisa, na verdade. Só não pode falar de Conteúdo. conteúdo. E eu adorei esse convite justamente por isso. Eu falei, nossa, como é libertador não precisar falar de oração subordinada. Não é para isso que eu tô aqui hoje. Não foi por isso que eu aceitei o convite. Olha só, para você ter uma ideia, lá no fundo do meu quarto, ó, tem um LP de língua portuguesa e Aham. lit de literatura. Tá vendo? A gente cria aqui até isso, né? Inventa moda, compra balão, para as aulas ficarem mais divertidas, bota foto de aluno no guarda-roupa, inventa, né? Porque tudo foi tão de última hora, assim, a gente precisou se adaptar, então é uma maravilha. E para que eu tô aqui hoje, Léo? Eu tô aqui para compartilhar com vocês aí, alunos, estudantes e também não estudantes, ideias. Eu sou Massa. apaixonado por literatura e veio trazer algumas ideias para você superar a desculpa de eu tô em casa, não gosto de ler, aquela famosa máxima, né, que nós temos na história que eu fico até falando assim para os alunos, né, para os meus, assim, olha, não é culpa de você falar que não gosta de ler, né? Nós viemos de um histórico em que até meados do século XX, né, a gente tinha ali basicamente quase que mais que 50% da população analfabeta, né? Sabemos, Aqui na, no Brasil. sabemos que na história da educação até ali os anos 80 era considerado alfabetizado quem sabia escrever o nome. O que não significa que uma pessoa que sabia escrever o nome, ela era treinada nas cartilhas, né, só para poder assinar o documento, assinar contratos, assinar os documentos de trabalho. Mas nós sabemos que existe uma outra questão importante relacionada ao quê? Relacionado a letramento, porque a pessoa que é verdadeiramente letrada, ela não só codifica, ela não só lê, mas ela compreende aquilo que ela está lendo. Ela consegue inferir, ela consegue refletir sobre aquilo que ela está lendo e mais do que nunca, ela consegue produzir. Então isso ainda é um dado que está sendo, né, é motivo de pesquisa nas universidades, é motivo de pesquisa nas faculdades de educação. Muitos estudantes que não são capazes de compreender aquilo que estão lendo, até porque justamente essa coisa, é fácil falar, não gosto de ler, é perda de tempo, é chato. Isso não é culpa de vocês. Tá? Então, por isso eu vim trazer algumas ideias, algumas hipóteses para tentar te animar e te motivar aí dentro dessa questão da leitura. Primeiro, Massa.
Antes de continuar aqui, deixa eu só dar um oi para quem andou aparecendo já, ok? Ah, por favor, quem chegou aí? A Lid, deixa eu dar uma cena, já deve ter ido embora já, mas vou deixar uma aqui a cena para ela. O Guilhermo, o Caio, Gisele, o Marco Antônio, poxa vida, a Otávia, a Kilvia, tudo belezinha, Isabel, Rita, Sandra, poxa galera. Gente, quem for chegando aqui, por favor, dá um oi. Manda aqui uma mensagem, tá bom? Dá uma boa tarde. Não sai daqui sem deixar sua mensagem aqui pra gente, beleza? Então a gente vai continuar aqui esse bate-papo com o professor Léo. Eu, a gente já tá só adiantando uma coisa também. Infelizmente, galera, a gente vai ter uma reunião logo em seguida. Infelizmente não, a gente, né, faz parte do trabalho, então a gente vai ter uma reunião logo em seguida, eu mais o Léo, com a nossa diretora. Então, a gente vai, no máximo, estender aqui até umas 15 para as 4, no máximo. Tá joia? Então, esse bate-papo vai ser bem rapidinho mesmo. E o professor Léo agora vai falar um pouquinho. Vamos lá, continuando então a nossa conversa. Vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui, já que não é para falar de conteúdo, mas é para falar de ideias. Eu tenho certeza que Isso. muitos de vocês em casa, assim como eu, né, estavam tentando não enlouquecer. Primeiro porque quem é professor não está necessariamente parado, a gente está gravando videoaula, ó, demais, né? Mas ao mesmo tempo, no meio do caminho, é claro, as séries da Netflix, né? O YouTube, né? As famosas lives, aí, inclusive algumas lives sertanejas que rolaram. Então, tivemos algumas questões que rolaram. Uma delas foi um programa que foi o único que conseguiu se manter ao vivo aí até o final do período da pandemia, que é o Big Brother. Tenho certeza que alguns aqui até podem falar que não assistiram, eu duvido. Eu tive que morder a minha língua, porque há muitos anos eu não assisti o Big Brother. E eu confesso pra vocês que dessa vez eu assisti todos os dias. Aprendi até a dancinha daquela Manu Gavassi lá, né? Don't Stop Now, né? Tamborzinho, tamborzinho. Eu aprendi. Confesso pra vocês. Ah, Então, assim, a primeira questão que eu quero te fazer é te apresentar, porque a gente tem que ir pela curiosidade, né? Não adianta ir pelo conteúdo, vamos pela curiosidade. Vocês já ouviram falar desse livro aqui, ó? George Orwell, 1984? Já ouviram eita, eu falar? já. Quem mais quiser aí, dá um oi. Sim ou Esse não? livro aqui, galerinha, que eu estou segurando em minhas mãos, foi escrito em 1948, só para você ter uma ideia. Olha que interessante. Em 1948, ele fez ali uma virada nos dois últimos dígitos do livro, e aí o livro ficou se chamando 1984. Eu vou contar rapidinho um trecho do que está aqui dentro, tá? Isso aqui é uma sociedade distópica, ou seja, uma distopia, né? Uma sociedade ah, impossível de acontecer ou muito difícil, é uma história, né? Com contornos assim mirabolantes. Então isso é uma distopia, algo que está fora da realidade. Mas olha só como é que é fora da realidade. Vamos pensar 1948? Naquela época, galera, nós não tínhamos internet, certo? Não tínhamos. Naquela época, a imprensa não era para todo mundo, ou seja, a maioria acessava as notícias pelo jornal, né, que eram os folhetins. Então, Ou pela câmeras, rádio. Ou pela rádio. a rádio também era importantíssima nessa época. Ou seja, câmera, YouTube, WhatsApp, Instagram, sites, fake news já existiam, tá? Naquela época, só que eram por outros veículos. Então, o que que acontece? Esse cara previu uma sociedade, né, que teria um líder, um grande líder que sabia tudo o que acontecia em qualquer lugar, porque a sociedade era controlada por teletelas. Pensa, teletelas, um grande líder, câmeras espalhadas por todos os lugares, um Big Brother, um Big Boss. Como é que é o nome desse cara, galera? O Grande Irmão. O Grande Irmão foi esse aqui do livro do George Orwell que inspirou a criação do programa Big Brother. Então, se você quer saber, por exemplo,
por que que o Big Brother tem essa configuração de um líder, de eliminação, de uma sociedade que é controlada por um grande irmão que tudo vê e tudo sabe através de teletelas, você vai se surpreender um pouco mais quando, ó, aprofundar o conhecimento dentro dessa história e você vai ver que tem contextos políticos, eles não podiam ler, eles não podiam escrever. Se o Big Brother dissesse que amanhã iria chover e amanhã, né, acabou fazendo sol, ele mandava o Ministério da Verdade ir lá, apagar, pegar todas as publicações que existiam, sumir com elas e alterar no dia de ontem a informação para que hoje sim, não, hoje fez calor, o Big Brother disse, ah, mas eu lembro que ele falou que ia chover. Aí quando você ia procurar o jornal, cadê o jornal? Não podia. Dentro da história tem um momento do ódio também, ou seja, colocava-se uma imagem de um inimigo da população, um inimigo da nação, e por 2 minutos toda a sociedade tinha que xingar, gritar palavras de horror e de ódio contra aquele. Então olha só que coisas interessantes. Homens e mulheres não poderiam se relacionar se não fossem para procriação. Então, gente, tem muitas coisas interessantes, bem bacanas nesse livro do George Orwell. Fica aí com uma sugestão de leitura. Tá? Esse Atemporal, foi né? o Poxa, livro que... super, Léo, super atemporal. E ele deu origem ao Big Brother. Tá aí, ó. Primeira engraçado. dica de Ele hoje. começou em 1940, o cara escreveu em 1948 sobre 1984 e que ainda hoje tem muitos paralelos aí. Se você for... É porque a gente não vai fazer uma live só sobre esse livro, mas depois tem Ah, perspectivas que a gente pode trazer aí sobre a robótica, a questão da mente, né? A questão das liberdades. E esse grande irmão, diga-se de passagem, ele nunca apareceu durante toda a obra. Vai ficar um spoiler aí pra você. é. Ele só aparecia Pois pela é. televisão. Eu tenho que ler esse livro então todo, hein? Porque só li... a gente sabe que ele é um dos clássicos, né? Só É, li partes, mas tem que ler todo então. Poxa, interessante aí. fica uma dica para você, depois a gente bate um papo sobre só esse livro. Eu acho que é uma. Você faz a sua leitura, depois a gente vem aí discutindo sobre ele, é uma ideia bacana. Mas eu já tenho também Massa. o seu questionamento. Você vai falar assim para mim, Léo, eu não gosto de ler mesmo, não vou gostar de ler porque eu não tenho tempo de parar. Aí eu fico ouvindo assim, poxa, Léo, não gosto de ler, né? Eu vejo que você tem fone de ouvido, você é em casa, meu Ah, aluno, né? Anda com fone de tem desculpa não. ouvido, anda vendo, ouve Spotify o dia inteiro, o Apple Music, ouve música no YouTube, vê vários clipes. Aí eu pensei assim, bom, se de repente você é daqueles que realmente não consegue parar para ler, eu vou agora aqui no chat dar um enter. Ó, Léo, deve chegar aí já já para você, ó, um link. Chegou, olha que rápido. Deixa eu, Tá bom? deixa eu ver aqui, a Lara, ok, já chegou a Carol da dança. A Carol Olha, mandou um oi aqui pra gente. Tava oi falando sobre Carol. o George do livro aí, do 1984. E agora mandou o link. Bora lá. Que link é esse aí, meu amigo? Olha só, a Amazon, junto com algumas outras livrarias online, elas, durante esse período de pandemia, têm oferecido vários downloads gratuitos de livros. Então, assim, para quem quiser baixar um formato Kindle, hoje o seu próprio celular, você não precisa nem comprar um Kindle, o seu próprio celular já é um leitor de EPUB. Você pode baixar gratuitamente, é só se cadastrar para entrar. Contudo, esse link que eu mandei aí para vocês agora, galera, é um link bem interessante, porque se você só copiar e colar, você vai cair numa página específica que eu vou te mostrar. Eu vou até tentar virar aqui a câmera, Léo, só um minutinho. Beleza. Pegar aqui para você assistir, para você ver, ó. Opa, opa, galera. Aí de repente a gente consegue. Aí de repente a gente consegue falar de um ou dois livros ainda. Ixi, a conexão aqui quase tá pegando. Beleza. Voltei, tá vendo? Eu Aí. deixei aberto aqui Aham. para vocês observarem, ó. O link tá lá, ó. stories.audible.com. Aqui, galerinha, tem vários livros da literatura mundial e especialmente da nacional
totalmente em áudio e gratuitos. Você já pensou ouvir Ver. Dom Quixote de La Mancha, né? Uma obra de Miguel Cervantes, que é um clássico mundial. Opa, conexão. Será que é a minha conexão aqui? Ah, meu pai, não cai não, conexão. Nesse momento não estou conseguindo visualizar, ó. Conexão que tá ruim. Não sei se é a minha ou. Poxa, que pena. Ah, não. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue trazer o professor Léo de novo. Lara Sofia, muito obrigado aí pela presença também, ó. Deixa eu chamar aqui o professor Léo com as dicas aqui de literatura, vamos ver. Léo, Opa, me beleza. A gente sabe que a ouve? conexão tá. A gente sabe que a conexão aqui, né, nesse nosso Brasil é meio complicadinho às vezes, mas bora É, a lá. conexão derrubou. Só para a gente finalizar a ideia, tá? Então, o que que Continua acontece? isso. Ó? Esse link que eu mandei, vocês têm o Start Listening. Então, o que que acontece? Quando você dá o play aqui embaixo, significa que a obra provavelmente não vai rolar porque o áudio não, a internet não está muito boa, mas Ah, todo o áudio do livro na íntegra está aqui disponível para você. Então você consegue, ouvindo lá, limpando a casa, ouvindo música, fazendo alguma atividade, você consegue, olha lá, ó. Franz Kafka, Metamorfose, que é uma obra extremamente recomendada para leitura. De Volta ao Mundo, de Júlio Verne. Tem várias obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ó. Alice no País das Maravilhas, que é de Lewis Carroll, é obra são clássicos mundiais, galera. Tem muitas opções aqui, ó. O Pai de que Machado de pena. Assis, A Pianista, inclusive, quer ver? Um outro, O Médico e o Monstro também, olha, que é um livro extremamente interessante da literatura mundial, internacional. Então, Olha, oi, o bom. Alana. O Alana trabalha comigo lá no Santo Antônio, uma colega de trabalho Isso. fantástica. Manda um beijo especial para você, Alana. Então, olha só, com esse link que eu coloquei aí, se você copiar e colar no seu navegador, pode ser no celular? Pode. Pode ser ali no seu notebook? Pode. É só acessar e ouvir. Tem agora disso para falar que não gosta de ler? Será que Cara, tem desculpa agora? eu não substituo a leitura por nada. É muito difícil eu conseguir me concentrar por aqui. A não Aham. ser que tenha um assunto muito interessante ali, e de preferência mais rápido. Mas agora, escutar a história, alguém falando, lendo, eu já não consigo. Mas não tem desculpa, né? Tem gente que já é, e geralmente, né? A maior parte das pessoas tem mais dificuldade com essa. São travou. Ah, tá, foi mal. A gente sabe que a maior parte das pessoas tem mesmo essa dificuldade de comparar para ficar lendo, rarará. Então não tem desculpa para, né? Quem não funciona de um jeito, funciona, tem que funcionar do outro. E conhecimento aí a rodo, né? Gratuito, gratuito. Que isso, cara. Só o que eu vi ali tem pelo menos umas 50 obras ali maravilhosas, né, cara, de literatura assim política, né? Ou trazendo mais a questão da criatividade. Então tá, tem para todos os gostos ali. O que é, Viviane, ba Viviane, o que é abraço, bacana abraço nisso, aí. Léo, é falar da acessibilidade, né? Algumas pessoas, de fato, têm baixa leitura. Então, não é nem só para quem não gosta de ler. Às vezes tem quem gosta, mas está com algum problema no momento, fez alguma cirurgia. Então, tá aí uma ótima alternativa. Eu tenho alguns alunos que têm certas dificuldades de aprendizagem, né? Então, não conseguem se empreender por muito tempo. Mas, às vezes, se tiver com o livro em mãos. Opa, travou. Travou aqui. Eita.
Já troquei até minha conexão, viu, para ver se funciona. Tirei do Wi-Fi para dados móveis. Embora o dados móveis geralmente não seja tão bom, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Ah, então vou deixar aqui, ó, fixado. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o professor está chegando. É, vou deixar fixado esse comentário aqui do professor Léo Matos, ó, o site dos livros. Fixar comentário. Opa, vamos lá. Consegui voltar? Vocês me ouvem? Tá, tô ouvindo, tá tudo. Agora beleza. Léo, infelizmente a internet hoje resolveu nos boicotar na hora da, da Não, live. não é só hoje não, é todo dia. É só para Todo dia finalizar a você- ideia, né? Que Isso. algumas pessoas que têm dificuldade de atenção, aquele famoso déficit de atenção, se tiverem com o livro impresso e o áudio, conseguem manter um nível de compreensão maior, conseguem colocar ali, né, um pouquinho mais de atenção e compreender melhor a obra. Então fica essas duas dicas aí para essa live de hoje. O 1984, que deu origem ao Big Brother, ele traz muitas questões interessantes para esse momento atual, inclusive da política mundial, né? É, os extremismos, as questões, né, das lideranças absolutistas, né? Ideias que não são muito democráticas, está aí dentro desse livro também, que é atemporal, e a perspectiva dos áudios aí, que eu quero compartilhar com esse link que você deixou disponível, e que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente a retomar esse prazer pela literatura. Com certeza, com certeza. Eu estou escutando um participante aí. Estou escutando um participante. É verdade que tem um passarinho aí dentro? Ele tá, Olha, ele tá esse falando mais passarinho, alto que você. esse passarinho, ele resolve a essa hora da tarde, né, fazer os bordejos com a passarinha dele. Então, tem jeito, dá para ouvir Ah, bem, né? tá bem. É Deixa o eles em Lilo paz. e a Lala. É o Lilinho lá, eita. Vai sair o Lilinho. Eu acho que sim, viu? Que a Lala ultimamente anda cantando demais. Eita. Tá bom. Essa quarentena aí para alguns está sendo super boa, né? Agora, o pessoal solteiro, infelizmente, não tá. A gente tem que aproveitar essas lives aqui, né? Aproveitar essas lives aqui, ó. Valeu, Enzo, valeu, professor, a Vivian, valeu o Alana, toda essa galera que veio aqui agora nos últimos momentinhos aqui. Muito obrigado. Gente, como eu expliquei aqui no iniciozinho, a gente teve que fazer essa live um pouquinho mais curta, porque a gente vai ter uma reunião com a nossa diretora, né, com todos os professores, e ela marcou, na verdade ela tinha marcado para mais cedo, e ela ainda foi bacana porque deu essa adiada para a gente poder fazer a nossa live aqui. E agora a gente vai precisar encerrar para a reunião lá. Léo, muito obrigado. Deixa aí seu abraço, suas considerações finais. Fico disponível aí para a gente marcar em um outro horário, outras lives. Bora, Vamos bora. conversar. Foi um prazer. Agradeço o convite. Quem quiser também seguir meu perfil no @prof.leomatos. Então, sempre tem conteúdo, dicas de português, né? Um pouco a brincadeira com a língua, que eu acho que isso é importante ter também. Deixo um abraço para vocês. Léo também vai ser meu convidado aí em breve para uma live, tá bom? Nossa, prazerzão. Ó, profleo.mato, Léo Matos, prof.leomatos. prof.matos. Vou deixar aqui. Inclusive, vou deixar aqui. A princípio, vou deixar gravado. Espero que a conexão não tenha atrapalhado tanto, né? Vou ver ainda a qualidade aqui do vídeo. E deixando, o pessoal às vezes vai querer assistir o vídeo depois. Gente, manda aqui pra gente sugestão de tema que vocês gostariam de ver numa próxima live nossa. Tá legal? Sugestão de livro e até de repente sugestão de horário. Eu ainda estou testando se esse horário das 3 horas fica bacana pra galera. Então, manda um direct para mim, ou então direto para o professor Léo Matos, falando uma sugestão de horário ou de assunto, belezinha? Valeu, galera. E deixa eu só avisar também, último aviso, 8 horas da noite hoje estarei com o professor
Renato Casagrande, né, um grande educador aqui, é uma das referências aqui no Brasil, ele faz vários trabalhos no Brasil inteiro. Então a gente vai estar aqui com ele hoje, 8 horas da noite, falando sobre inovação na educação. Tá legal? É mais voltado aí para quem trabalha na área da educação. Beleza? Léo, meu xará, muito obrigado. Obrigado a Valeu, você, galera. Lazita. A gente está já direto para a reunião da escola. Vamos correr. Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.